amantes da escola bíblica dominical. Nós estamos aqui para fazer a reflexão da nossa lição da escola bíblica, de número 6, de 8 de agosto de 2021, que é o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Nós temos aqui como textuário da nossa lição, que diz o seguinte: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 2, versículo de número 9. A verdade prática, ela diz o seguinte: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de amizade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidos e imitados. Então, essa nossa lição da Escola Bíblica de número 6, essa lição ela vai tratar acerca do companheirismo, acerca da amizade, acerca do discipulado, a continuidade de uma obra. Então, para tanto, aqui nós temos até alguns versos da nossa leitura diária, né, que nós vamos tratar, mas antes disso, nós vamos fazer aqui a nossa leitura bíblica em classe, que está no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 2, versos de 1 a 15, que diz o seguinte: Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu servo por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei. Calai-vos. E Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim vieram a Jericó ambos juntos. Então os filhos dos então os profetas, filhos dos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu e disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu servo por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu sei. Calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim foram ambos juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas de longe e pararam defronte dele. Eles ambos pararam junto ao Jordão. E então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram em duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura me pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. E também levantou a capa de Elias
que ele caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que ele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. Vendo-os, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Então aqui nós temos um indício, né, daquilo que nós vamos tratar, nossa tratativa neste dia, e está justamente voltada ao princípio ali do companheirismo, ao princípio do preparo, do discipulado, para que seja então manifesto a obra de Deus. Nós vamos ter aqui, em primeira instância, em se tratando dentro de todo esse contexto aqui da amizade, nós vamos falar aqui sobre o Davi e Jonatas, sobre as promessas sendo cumpridas, né? Então, dentro de toda essa temática que nós temos aqui, eu gostaria de falar algo aqui juntamente com os irmãos, quando nós vemos aqui o Elias, que era um profeta que estava totalmente ligado ao Senhor. Então Elias, ele era um homem que ele não fazia nada em conceito próprio, ele não fazia nada para seu próprio benefício, tudo o que ele fazia era voltado para o contexto da obra divina. Elias nunca tinha em mente algo particular, ou seja, não era o nome de Elias que estava em jogo, mas sim o nome de Deus. Essa era a preocupação de Elias, que o nome de Deus é quem fosse glorificado. Assim sendo, o Senhor opera pela vida do ministério de Elias grandes milagres, a saber, 8 milagres são operados pelo ministério de Elias, e Eliseu está sempre junto dele e observando o contato relacional que Elias tinha para com o Eterno. E Elias, por sua vez, ele está preparando, né, quando o Senhor faz com que ele volte lá da caverna, ele diz que era para ser ungido Elias em seu lugar. E o Elias ali está pronto, né, e dentro de um contexto de aprendizagem, ele tem todo um relato de vida ali da história do Elias, e essas coisas vão se suceder dia após dia sobre a vida do Elias, e o Eliseu, ele está totalmente voltado a isso, né? E dentro de todo esse aspecto, nós vemos aqui esse companheirismo aqui, tanto da parte do Elias, quanto da parte também do Eliseu. E Elias, ele tinha um compromisso tão grande com Deus, e esse companheirismo de Elias e Eliseu, que acaba respingando em Eliseu, e Eliseu torna-se também como o Elias, ele vê que Deus, ele é o Deus verdadeiro, e ele quer ter aquilo que tem na vida do Elias, né, que é justamente a proposta literal de Deus, ou seja, como se servir verdadeiramente a Deus. Então, Eliseu, ele vai ser recompensado por Deus, e conforme nós acabamos de ler aqui no verso da nossa leitura bíblica em classe, ou até mesmo a nossa leitura bíblica, né, e quando ele está prestes a partir, nós temos aqui a, a revelação de Deus pela vida de Eliseu, e Deus vai revelar ao Elias, né? O Elias, ele tem uma visão celestial, ele vê os céus clareando, e ele percebe então que está chegando o momento dele, da partida dele, e naquele momento então ele tenta não preocupar o Eliseu mediante aquilo que está para acontecer. Então, o Senhor ordena que ele vá para um lugar, o Senhor ordena que ele vá para outro, e tudo isso dentro de um cumprimento legal, dentro de um contexto profético, né? Então,
o Senhor vai enviar primeiro o Elias a alguns lugares, ele vai a Betel, ele passa por Gilgal, ele vai também aqui ao Jordão, e tudo isso aqui nós temos uma representação daquilo que Deus ele vai atuar, né? Porque quando a gente fala de Jericó, a sistemática aqui, a etimologia da palavra Jericó significa lugar do bálsamo, né? O lugar do bálsamo seria justamente o conceito de cura, né? Gilgal, nós temos ali o círculo de pedra, né, que representa a aliança com Deus. Então, Deus estava promovendo, em cada lugar daquele, Deus estava promovendo algo específico, né? Então, Deus estava curando, Deus estava restaurando uma aliança, e ali no Jordão, né? O Jordão que é o divisor de águas, né? Que vai ser a mudança literal entre uma parte e outra, né? O Jordão significa literalmente aquele que é baixo ou aquele que descende, né? Aquele que é pequeno, né? Então nós temos ali o Jordão como um rio baixo, que é dentro do seu contexto etimológico, e isso vai trazer aqui luz, né? Ao ponto baixo, né? Que nós chegamos para que se haja uma divisão nas nossas vidas, né? Então, para que Deus ele possa cumprir certos tipos de coisas na nossa vida, é necessário que se venha esse momento baixo, esse ponto de debilidade na nossa vida, para que Deus, então, ele possa nos transpor a patamares maiores. Então, isso é necessário na vida de todos aqueles que servem a Deus, né? E é necessário também que nós entendamos isso da parte de Deus quando nós estamos em um momento que, para nós tratamos dentro de um contexto de adversidade, né? Um contexto que, olha, eu não posso estar passando por isso porque eu sou filho de Deus. Mas a ideia é justamente contrária. Eu estou passando por isso por ser filho de Deus, e por ser filho de Deus, isso é indício de algo que está por acontecer, né? Então, aqui, esses passos que o Eliseu vai passar aqui juntamente com Elias, ele não larga Elias por nada, né? Ele está totalmente ligado ao Elias, ele está arraigado ao Elias, porque ele vê algo divino na vida do Elias, né? E quando o Elias então fala, olha, eu estou vendo que você é um homem de postura, estou vendo que você é um homem que não se entrega facilmente, então eu vou dizer aqui dentro de todos esses testes que você foi submetido e você esteve presente, olha, pede-me o que você quiser. E aí o Eliseu, ele vai pedir algo que passa da, da limitação do Elias, né? Ele vai falar, olha, eu quero que haja sobre mim a porção dobrada do Espírito que há em ti. E aí o Elias, ouvindo aquilo, o Elias disse, puxa, isso não me é capaz de fazer, né? Porque o que eu posso dar a você é aquilo que eu tenho. Então, aqui dentro de um contexto de plenitude, tudo aquilo que o Elias ele pôde ensinar ao Eliseu, ele tentou fazer da melhor forma possível, né? Então aqui nós temos uma porção plena do Elias, né? Mas o Eliseu ele queria além, né? Ele não queria simplesmente aquilo que havia na vida do Elias, ele queria duas vezes mais aquilo que havia na vida do Elias. E isso traz luz a um contexto da herança, e a herança que o filho mais velho ele tem, né, dentro de um contexto israelita, né, ele assumiria todo a propriedade paterna, né, para que ele pudesse cuidar dos filhos, ou seja, ele teria as duas partes da herança, né? E aqui, dentro de uma forma analógica, o que o Eliseu ele está querendo aqui é justamente o quê? Que ele seja o herdeiro literal, ou seja, eu me faço como seu filho para dar continuidade ao ministério divino.
E isso é maravilhoso por quê? Porque aquele que está sendo discipulado, ele não pode olhar para o discipulador dentro de um contexto de rivalidade, e nem tampouco o discipulador olhar para o discípulo com um contexto de rivalidade. Não, ele tem que estar aberto a entregar tudo aquilo que o Senhor o entregou, né? Então, o discípulo, ele tem que buscar do seu mestre o máximo que ele pode, e o seu mestre dar ao seu discípulo o máximo que ele pode, né? E dentro desse contexto nós vemos justamente o Elias, que ele não retém nada, e o Eliseu, que também tem o desejo de ter isso da parte de Deus. Então aqui nós temos uma aliança de amizade que se torna como uma aliança de filiação, que aqui é como se fosse pai e filho passando a herança e a sucessão de continuidade da obra, né? Então, os 8 milagres operados por Elias, o Eliseu ele vai operar o dobro, né? Ele vai operar o dobro, sendo que o último ainda é dentro da sua morte, né? Então, se completa o ciclo geral com 16 milagres operados aí pelo profeta Eliseu. E o Elias ele disse o seguinte: olha, isso só te será possível se quando eu estiver subindo, você vê, ele vai dizer, ó, quando eu for tomado, quando eu for tomado de ti, assim se fará se você me ver, né? Ou seja, se você conseguir me ver, você vai receber isso da parte de Deus. Ele não fala isso dentro de um contexto profético de que ele vai outorgar, né? Que está sobre ele alguma legalidade de dar a ele uma porção dobrada do seu próprio espírito, né? Ele diz isso no seguinte sentido, ele diz, olha, se você conseguir enxergar quando eu for tomado de ti, isso é um sinal da parte do Eterno de que isso o Eterno se fará cumprir em sua vida. Mas se você não conseguir ver, isso é um sinal da parte do Eterno de que você não terá o cumprimento de tal profecia. Quando nós olhamos a grosso modo dentro do contexto bíblico, né, parece aqui que o Eliseu é quem ordena, aliás, o Elias é quem dá essa ordem de que se ele visse, né, como se estivesse condicionado ao Eliseu, né, se dependesse do Eliseu. Olha, Eliseu, você precisa ficar prestando atenção, porque se você não prestar atenção, você perde, né? Nos traz essa ideia, e de certa forma até errônea, porque não era essa a ideia do Elias, até porque o Elias ele não fazia nada por si próprio, tudo que ele fazia era em contato e comunhão, em legalidade, né? Em associação com o Eterno, né? Ele não fazia nada de pessoal, de particular. Tudo aquilo que ele fazia era por parte de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado e nunca o dele. Então, quando ele diz isso, a tradição judaica, né, o Midrashim, ele vai dizer justamente isso, que o Elias, ele diz, olha, se você conseguir enxergar quando eu for tomado de ti, isso é um sinal de Deus, isso é um sinal do Eterno, que se cumprirá essa profecia na sua vida. Então, o conceito judaico, ele atua muito com esse sentido do sinal, né? Ou seja, é um sinal de Deus de que isso será um cumprimento, né? Então, até esse quadro profético aqui colocado pelo Elias, ele não está trazendo uma responsabilidade a ele. Ele diz, olha, se Deus quiser que isso seja feito em sua vida, ele vai te dar um sinal de que fará, né? Ou seja, a profecia do Elias não era uma profecia particularmente dele, mas ele proferiu condicionado ao Eterno, ou seja, ele vai dizer no verso aqui o seguinte, ó, verso de número 10 do capítulo 2. Coisa dura me pediste, ou seja, eu não sou capaz de cumprir isso. Mas se me vires quando eu for tomado de ti, assim te fará. Ou seja,
se você conseguir enxergar, se o Eterno permitir que você enxergue, isso se fará. Aí ele diz, porém, se não, se você não conseguir enxergar, é porque o Eterno não vai cumprir isso na sua vida. Então ele diz, se não, não se fará. Né? Ou seja, não está condicionado às palavras do Elias, mas condicionado às palavras do Eterno, aquilo que o Eterno quer atuar nas nossas vidas, ok? Então aqui nós temos esse contexto geral aqui, desse contexto profético, né, que essa amizade que foi totalmente entranhável, né, vai destacar aqui aquilo que o Elias foi na vida do Eliseu e aquilo que o Eliseu toma como exemplo da vida do Elias para dar continuidade. Nós temos esse mesmo aspecto, Jesus ele dizendo o seguinte, olha, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores, né? E se nós pensarmos a grosso modo aqui, seria impossível nós fazermos algo maior do que Jesus, porque Jesus ele é Deus. Mas quando Jesus diz isso, ele estava falando em sentido de limitação humana. Jesus está dizendo, olha, eu comecei aqui o meu ministério, aqui estou com 3 anos e meio de ministério, né? Durante esses 3 anos e meio eu fiz bastante coisa, e vocês terão muito mais tempo do que eu tive para operar isso. E vocês poderão operar as mesmas coisas que eu fiz, porque vocês terão aí 3 anos e meio e terão mais, né? E vocês ainda terão a minha força. Então, veja só, quando a gente pega esse aspecto, nós entendemos o seguinte, que o discípulo, o bom discípulo, ele supera o seu mestre, ele se torna maior do que o seu professor. Por quê? Porque aquilo que o professor ele sabe, ele vai ensinar ao discípulo, né? Então, o bom professor, ele não guarda segredos do seu discípulo, ele revela os segredos aos discípulos, né? E o discípulo, por sua vez, aprendendo tudo aquilo que o professor lhe outorgou, ele vai agregar aquilo que ele conhece. Então, ele vai juntar o conhecimento particular com o conhecimento ministrado pelo professor. Então, ele tem aí 2 formas de capacitação. Por isso, ele consegue se tornar melhor do que o seu mestre. Ele consegue fazer ainda mais. Então, se nós estamos dentro desse sentido, nós temos um ministério contínuo, né? E aí nós vemos justamente o Elias, né, que vai ser galgado aqui dentro do conceito profético, né? Ele é dos mais famosos dos profetas do Antigo Testamento, mas o primeiro, vamos assim dizer, né, o profeta mais importante dentro do contexto veterotestamentário é Moisés. E nós vamos ver que no Monte da Transfiguração, ambos aparecem juntos, né? Ou seja, o Senhor dá ali as 2 representações da lei e dos profetas, ou seja, Moisés ele é poderoso profeta representando a lei, e Elias ele é o poderoso representando os profetas, né? Muito embora a literatura de Elias, Elias é um profeta não literário, ou seja, ele não deixou profecia escrita, né? Mas aí nós temos a profecia dele sendo relatada no livro dos reis de Israel. Ele não tem um livro de Elias que vai relatar ali as suas profecias, tal como nós temos Jeremias, Isaías e todos os profetas veterotestamentários. O Elias e o Eliseu, eles são profetas não literários, né? Profetas que não deixaram profecia escrita em livros particulares deles, né? Mas aqui nós temos uma história contínua contada aqui de forma linear no Antigo Testamento, né? Então, nós vamos adentrar um pouco dentro desse aspecto aí da amizade, né? Que nós vamos ter aí justamente o quê? Nós temos o Moisés, que era um grande homem de Deus, e isso chamou a atenção do Josué, de forma que o Josué ele se torna alguém muito próximo do Moisés, né? Ele quer tudo aprender do Moisés. Então, quando a Sheriná ela descia sobre a tenda do Moisés, e a Sheriná ela partia da tenda do Moisés, o primeiro a estar na tenda, o primeiro a estar à porta da tenda do Moisés era o Josué, porque ele queria aprender aquilo que o Moisés aprendeu.
Então, o Senhor vai colocar ele, por quê? Porque ele, né, não é uma questão de aptidão, mas é uma questão de desejo, né? Então, aqui, até porque o Eterno, ele não nos escolhe por capacidade, ele nos escolhe pelo desejo que nós temos de servi-lo. E aí, mediante o desejo que nós temos de servi-lo, é que ele nos capacita, né? Então, ele capacita de forma natural, que é aquilo que nós podemos fazer, e ele nos capacita de forma sobrenatural, que é além da nossa esfera humana. Mas para isso, nós precisamos desejar. Sem o desejo, não tem como haver uma capacitação da parte do Eterno, né? Ou seja, nós não estamos voltados para uma obra em si. Então, aqui, o Josué, quando ele vai, então, fazer a obra de Deus, ele olha para o seu mestre e diz: Olha, eu não sou digno como o meu mestre. Então, o que, que ele vai fazer, então? Ele vai se enclausurar, ele vai se resguardar, e o Senhor vai precisar ir lá falar com ele e animá-lo, né? E nós temos isso no capítulo 1 do livro de Josué, né? Deus animando Josué e diz: Olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Então, ele está dizendo: Olha, não se preocupa com quem foi o Moisés, porque tudo aquilo que você conseguiu aprender dele, você vai usar na sua vida, e eu fui a suficiência da vida do Moisés, e eu serei a suficiência na sua vida. Então, aquilo que você conseguiu aprender com Moisés, eu vou aperfeiçoar isso na sua vida, né? Então, nós vamos ter aí sucessões que vão ser da continuidade da obra, né? Porque, como disse, nós estamos aqui em uma obra linear, né? Ou seja, uma obra que ela é uma linha única, né? Nós hoje fazemos parte dessa obra, porém no nosso tempo. Então, aqui nós vamos ter aqui, dentro do conceito da nossa lição em si, nós temos o Davi e o Jonatas, né? A amizade entre Davi e Jonatas, que o Jonatas, que era filho de Saul, então, sendo ele o filho de Saul, sendo ele o príncipe, né, ali da nação de Israel, né, do povo de Deus, então seria o sucessor do trono de Saul, seria literalmente, seria o Jonatas, né? O Jonatas daria continuidade ao ministério. Mas o Jonatas, ele escolhe não fazer isso, por quê? Porque ele olha para o Davi e ele viu que o Davi, ele tinha o desejo maior, né? E dentro desse desejo aí, a capacitação divina como resposta àquilo que nós tendemos a fazer ao Senhor, né? Então, a capacitação divina, ela é em resposta àquilo que nós intencionamos. Então, se nós temos a intenção de servir a Deus, Deus ele vai atuar em cima do nosso desejo e vai nos dar capacidade, né? Tem gente que fala, Deus não me deu dom. Por quê? Porque eu não tenho a intenção de servir a Deus. A minha intenção talvez seja de me vangloriar, de fazer isso, de fazer aquilo, né? Então, Deus, ele não o capacita. Não? Então, tem pessoas que vão buscar uma capacitação meramente humana, mas sem a unção divina, né? Então, é um instrumento que ele é até bem executado, porém ele não toca a alma, né? Porque falta aí a parte divina, falta o sobrenatural, falta a parte de Deus. Então, nós vamos ler aí, dentro desse contexto de Davi e Jonatas, primeiro livro de Samuel, que é a nossa primeira leitura aí da leitura diária, no capítulo 18, os versos de 1 a 3. Que versa o seguinte: E sucedeu que, acabando de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas amava Davi como a sua própria vida. Lembra que eu falei lá da aliança dentro do contexto lá de Gilgal, né? Então, a aliança ela é a representação do pacto, né? Eu faço um pacto contigo, né? E como disse também,
nós temos lá a questão da circuncisão que foi feita dentro de Gilgal, né? Vocês lembram muito bem que o ato da circuncisão era cortar em redor, que é literalmente o que significa a palavra circuncisão, que é cortar em redor, né? E cortar em redor significa um contexto de aliança. Porém, esse cortar é se desprender de laços que te seguram para que você não faça o que você precisa fazer. Então, veja só, se o Jonatas ele estivesse mutuamente ligado a Saul, ele mesmo teria matado a Davi. Ele teria executado Davi, porque esse era o desejo de Saul. Mas como o Jonatas, ele viu o comportamento do Davi, e o comportamento do Davi espelhava Deus, ele ficou do lado do Davi. Então, ele fez uma circuncisão no seu coração, ou seja, ele cortou em redor o cordão, o laço afetivo do pai. Por quê? Porque o pai estava em um contexto errôneo. Então, ele se desvencilha disso para que ele pudesse, então, fazer uma aliança. Ou seja, ele tira a sua aliança com o seu pai para fazer uma aliança com o Davi, né? E aqui ele vai dizer, o texto vai dizer que a alma de Jonatas amou a alma de Davi, ou seja, é como se eles fossem tão juntos, né? Dentro de um contexto ali de irmandade, né? Que mesmo em momentos de angústia seria inseparável, né? Então esse é o contexto que se dá aqui em primeiro livro de Samuel, no capítulo 18. Essa é uma amizade de Davi e Jonatas como exemplo de companheirismo e de fidelidade dentro daquilo que se está correto. Jesus, ele pede a mesma coisa de nós. Jesus, ele disse, olha, aquele que ama pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. O que Jesus está dizendo aqui? Não está dizendo que é para a gente odiar o nosso pai, odiar a nossa mãe, odiar a nossa família. Ele está dizendo o seguinte, olha, aqueles que preferem os conceitos paternos em detrimento a mim, que estou ensinando a vocês o que é o correto, ele não é digno de mim, né? Ou seja, você não vai ser inimigo da sua família, mas se eles estão com um conceito divergente do de Deus, então você deve abandonar os conceitos deles. Você veja só que o Jonatas, ele continuou sendo filho de Saul, ele honrava o Saul, mas ele não compactuava com o pensamento do Saul. Ou seja, o pensamento do Jonatas, ele era compatível com o pensamento de Davi. Então, é justamente isso que Jesus ele diz. Os nossos pensamentos têm que compactuar com o comportamento de Jesus, com o pensamento de Jesus. Se a nossa família tem um pensamento divergente de Jesus e nós preferimos a nossa família em detrimento a Jesus, Jesus disse que esse não é digno de mim. É disso que Jesus ele está literalmente falando, né? Então aqui esse companheirismo, essa amizade e essa fidelidade expressa. Na segunda epístola de Pedro, também aqui como nosso texto da nossa leitura diária, seria a leitura na terça-feira, nós temos aqui a segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 3, e o verso de número 9. Então, aqui nós temos Pedro 3, 9, segunda epístola de Pedro 3, e o versículo de número 9. Vamos ler aqui de forma contextual, tá? Pegando aqui o 8º e o 9º, porque nós estamos dentro de um mesmo pensamento, que vai dizer assim: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a chegar-se ao arrependimento, ou que todos venham a arrepender-se.
Então, veja só o que nós temos aqui. Nós temos aqui dentro do conceito de promessa do Senhor, aquilo que o Senhor prometeu, ele é fiel para cumprir. Aquilo que o homem diz que Deus prometeu, Deus dá sinais se realmente foi ele quem prometeu isso. Então, às vezes, os homens eles prometem coisas que Deus não prometeu. Então, são coisas que jamais irão se cumprir. Né? Foi dentro do contexto da fala do Elias em si, para com Eliseu, ele vai dizer, olha, se Deus confirmar esse negócio, acontece. Se Deus não confirmar, não acontece. Né? Então, aqui, ele não está colocando uma palavra da parte dele. Por quê? Dentro do conceito da amizade, ele diz, olha, por mim eu faria isso por você. Mas isso foge da minha ossada. Ou seja, isso não cabe a mim fazer, te dar a porção dobrada do meu espírito. Isso só cabe ao Eterno. Então, assim, o meu desejo é que se eu pudesse, eu faria por você. Mas se Deus assinar embaixo desse negócio, né, ele vai te dar um sinal e assim se fará. Do contrário, você não vai ver sinal nenhum da parte de Deus e isso não acontecerá. Então, aqui, Pedro ele está dizendo justamente o seguinte, que aquilo que Deus ele fala, ele é fiel para cumprir, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus não tem compromisso com a palavra de homem nenhum. Você pode dizer que Deus está falando, mas se Deus não está falando, não vai se cumprir coisa nenhuma, porque Deus não teve nada a ver com isso. Agora, se Deus ordena, ele põe no seu coração algo e você diz, aí Deus ele vela por aquilo que ele estabeleceu. Né? Então, aqui, nós temos justamente esse texto que vai dizer que ele não retarda a sua promessa. Né? Deus não tarda em cumprir aquilo que ele estabeleceu, mas ele é fiel e justo para cumprir. Porém, aqui é o seu tempo. Como nós lemos no verso anterior, que vai dizer que 1000 anos para o Senhor é como um dia como 1000 anos. Ou seja, Deus ele não está no nosso espaço-tempo. Então, Deus ele não atua segundo o nosso tempo humano. Deus atua no tempo adequado. Deus atua no tempo kairos, que é o tempo perfeito de Deus para as nossas vidas. Então, o tempo perfeito de Deus para as nossas vidas é o tempo adequado, é o tempo perfeito, ok? Ainda em Romanos, capítulo 12 e o versículo de número 10, nós temos aqui o conceito de amor uns para com os outros. Né? Então, Romanos, capítulo 12 e o versículo de número 10, veja só aqui o que Paulo ele vai dizer. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, aqui no versículo de número 1. E o versículo de número 10, aqui pegando o 9 e o 10, ele vai dizer, o amor não deve ser fingido, né? Ou seja, nós lemos lá no verso 1 que nós temos que ter o nosso corpo em sacrifício, então nós vamos nos sacrificar para cumprir o que nós precisamos cumprir. E é aí que nós temos o amor sendo sofredor. Então, o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com o amor fraternal, o amor filéu, preferindo em honra uns aos outros. O que o Jonatas fez? Ele honrou o ministério de Davi. Então, Deus abençoou o Jonatas e abençoou também o Davi. Ou seja, o Davi foi rei em Israel e o Jonatas não perdeu a sua salvação e ainda assim o Davi honrou a sua posteridade, né, abençoando lá a vida do Mefibosete, que vocês verão um pouco mais à frente. Mas veja só que a fidelidade, a honradez com que nós procedemos uns para com os outros, ela traz bênçãos eternas sobre a nossa vida. Né? Então, aqui, nós devemos honrar uns aos outros, porque esse é um mandamento que o Senhor nos deu. Então, que nós não sejamos aí apegados à mentira, mas amemos com um coração perfeito,
não de fingimento, mas amar dentro de um contexto de veracidade. O Elias, ele amou o Eliseu. Ele não olha para o Eliseu e fala, puxa, esse cara aí, ele é muito prepotente, ele quer ser mais do que eu, né? Porque no conceito geral da coisa, né? Na atual conjuntura em que nós vivemos muito isso, né? Então, veja só, o Eliseu, ele pede algo aqui para o Elias, fala, olha, do jeito que você foi, eu quero ser 2 vezes mais do que você. Então, imagina isso, o Elias, é claro que o Elias ali estava com a sua espiritualidade em alta, mas imagina que o Elias estivesse com a carnalidade em alta. Ele poderia olhar e falar, puxa vida, mas esse cara está muito folgado, né? Esse cara, em vez dele se contentar com o que ele tem, ele quer ser mais do que eu, né? Então, tem que baixar a bola dele aí, porque ele está querendo ser demais, não. Mas o Elias, ele quer que o Eliseu seja melhor do que ele. Isso para o Elias é um prazer. Então, o que o Senhor está dizendo? Olha, aqui pela boca do Paulo, ele está dizendo, olha, preferir os outros em honra. Ou seja, que os outros sejam honrados e você fique feliz com a honra dos outros. Isso caracteriza o amor, né? Eu quero que você seja melhor do que eu. E eu quero isso não da boca para fora. Eu tenho que querer isso de coração. O meu coração tem que estar voltado a te preparar para ser melhor do que eu. Quando isso não acontece, nós temos uma defasagem no nosso ministério particular, ministério pessoal de cada um, e o ministério igreja. Nós temos uma defasagem muito grande, porque aí a pessoa ela quer ser grande e não quer que os demais sejam. Então, enquanto eu existir, você vai ser o segundo melhor. Não, essa nunca foi a ideia de Deus. Essa nunca foi a ideia de Jesus e essa nunca foi a ideia dos profetas. O próprio João Batista, quando ele começa o seu ministério, ele diz, olha, depois de mim vai vir outro que é muito maior do que eu. Eu só estou aqui só para preparar o caminho. Eu estou fazendo aqui um meio de campo para ele. Então, veja só, entenda que você está preparando algo para alguém. E esse alguém, você tem que fazer um bom trabalho para que ele venha depois de você e ele dê a devida continuidade. E aí, Atos, capítulo de número 13, e o verso de número 2, Atos 13, 2, que é um dos textos da nossa leitura diária, que vai dizer aqui o seguinte, 2 e 3, né? Deixa eu ver aqui. Atos, capítulo 13, versos 2 e 3. Então, vamos pegar aqui também de forma contextual, tá? Então, vamos lá. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuaram e oraram, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Então, nós temos aqui o Espírito Santo que vai pedir, olha, separem para mim, isso o Espírito Santo está pedindo para a igreja, separem para mim a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho executado. E aí, as mãos vão ser impostas sobre eles para que eles façam, então, a obra. E a nossa tendência, dentro desse aspecto, é querer aquilo que é bom para nós, né? Só que a igreja primitiva, ela tinha um pensamento contrário, né? Era um pensamento aqui puramente divino. Então, quando a igreja ia enviar um obreiro,
ela não enviava aquele que estava lá sem serviço, aquele que não estava sendo usado. Ó, nós não estamos usando esse aqui, então pode ficar com esse para lá. Não. A igreja enviava o seu melhor obreiro, né? Ou seja, o melhor ele ensinou aqui, então os outros que aprenderam aqui com a vivência desse obreiro, ele vai se tornar também um bom obreiro tanto quanto. E aí o bom obreiro ele vai para o outro lugar para poder ensinar lá, né? Mas hoje, no contexto ordinário, nós temos aí totalmente divergente esse pensamento aí, totalmente contrário da ideologia bíblica e da ideologia divina. Mas Deus promove amizades com propósitos definidos, né? Que é aqui a temática desse texto aqui proposto pela nossa lição. Então, aqui, Saulo e Barnabé, que estavam entranhavelmente ligados e não tinham ali nenhum senso competitivo de um querer ser mais do que o outro, né? Eles vão ter posteriormente ali uma divergência, não em sentido de um querer ser mais do que o outro, mas é justamente por Paulo não aceitar que Marcos vá junto na viagem e o Barnabé, que era tio do Marcos, quer que o Marcos vá na viagem. Então, esse foi o motivo ali que eles acabaram tendo ali um certo desconforto um para com o outro, mas nunca em sentido de, olha, eu sou melhor do que você, eu faço mais do que você, se eu não for, a obra não vai ser feita. Não, pelo contrário, né? Então, Deus nos une para que nós venhamos a completar o ministério do outro. Então, o Senhor nos faz passar pela vida das pessoas para que nós possamos imprimir algum crescimento espiritual na vida dessas pessoas. Né? Então, nós nos tornamos amigos uns dos outros e nós temos que ter esse pensamento e compreender que a obra ela é contínua e a obra, quando a gente se apartar aqui, como no caso de Paulo e Barnabé, que cada um foi para um lado diferente, a obra ela vai ter o devido crescimento e não no sentido de competição. Olha, Paulo está fazendo uma obra maior do que Barnabé, o Barnabé está fazendo uma obra maior do que Paulo. Não, a obra está crescendo por inteiro, porque a obra não é de Paulo e também não é de Barnabé, a obra é de Deus. Então, o Eliseu, ele recebendo aqui da parte do Elias tal sentido profético, né? Nós temos aqui a continuidade da obra, né? Ou seja, como disse na minha primeira fala, a obra ela é linear. Não existe aqui uma obra de competição. Olha, eu vou dar continuidade aqui à obra, eu vou suceder alguém, então eu tenho que fazer uma obra aqui para que fique marcado na história e essa obra aqui vai pôr todas as demais anteriores no bolso, né? Trazendo aí uma defasagem a quem esteve antes. Não, pelo contrário. A obra precisa ser boa e honrando aquele que esteve primeiro. Ou seja, o Senhor, ele sempre ordena esse senso de que aquele que vai suceder, ele honre aquele que esteve anteriormente. Não importa a obra que ele tenha feito, mas se ele não tivesse colocado um tijolo sequer, né, então não teríamos como dar continuidade a uma obra. Provérbios capítulo 17, que vocês já conhecem já de cor esse texto, é o texto literalmente ou propriamente dito do amigo, que esse é muito utilizado ele. Então, nós vamos ler aqui o 17, que vai dizer o seguinte: em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Né? Ou seja, em momentos de adversidade, existe sempre alguém que está pronto a nos socorrer, sempre pronto a nos ajudar, porque houve um plantio verídico, né? Conforme nós lemos lá em Paulo dizendo aos romanos que o amor não deve ser fingido, mas ser um amor verdadeiro. Né? Nós vamos encontrar pessoas ao longo das nossas vidas, né, que são pessoas que se aproximam da gente para querer se aproveitar da gente, né? Para tentar ter alguma coisa, mas partindo da gente. Mas no que parte da nossa parte, nós vamos fazer o que nós pudermos, tranquilamente. Se eles estão se aproveitando, Deus amanhã tratará com eles, não tem problema algum, né? Mas o contexto correto aqui é justamente a gente fazer sem que isso venha causar, pensar em algum detrimento que nós possamos ter, né? Mas fazer simplesmente aquilo que é certo, porque nós estamos dentro do conceito divino.
Então, amando sempre o amigo, que na angústia vai nascer aí um irmão. E aí, nós temos aí o nosso último verso aqui da leitura diária, que vai ser João, no capítulo de número 12, o verso de número 26. João, o Evangelho de João, no capítulo de número 12 e o versículo de número 26. Estou falando rápido aqui porque pouco é o nosso tempo. Então, para que nós possamos conseguir tratar de forma adequada, essa aí que é bastante corrida, mas nós já estamos aí caminhando já para 1 hora de aula. Então, vamos lá. 12 e o versículo de número 26. E pegando aqui o contexto aqui do 25, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, ganhá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, veja só, Jesus, proferindo essas palavras, nós vemos justamente o quê? Que quando nós atuamos dentro desse contexto do servo, ou seja, o servo ele está caminhando para o mesmo caminho que o seu senhor, né? Ou seja, o discípulo ele está caminhando pelo mesmo caminho do mestre. Por isso que o discípulo ele precisa observar o caminho do mestre e ver se é esse caminho que realmente ele quer. Porque veja só, o Elias ele aproximou o Eliseu de Deus. Por quê? Porque ele estava próximo de Deus. Se eu não estou próximo de Deus, eu vou conduzir aquele que é meu discípulo para onde eu estou indo. Eu não posso levar ninguém para um lugar onde eu não estou indo. Então, eu preciso estar indo rumo a Deus para que aquele meu discípulo ele veja isso e ele entre pelo mesmo caminho que eu estou indo. Ou seja, para que todos juntos nos encontremos amanhã nas mansões celestiais. Então, aqui, aquele que deseja servir a Deus deve segui-lo, deve fazer aí o mesmo trajeto, as mesmas pisaduras, ou seja, aproximando-se cada dia mais e mais de Deus. Então, aí nós encerramos a nossa lição aí com a conclusão que diz o seguinte: o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa ou o modo de viver, suas atitudes e comportamentos. O exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar, a exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres que sejam genuínos imitadores de Cristo, ou seja, que está indo para um lugar e nós estamos indo também. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros que estão vindo atrás de nós, ou seja, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Né? Nós temos aí o contexto de pessoas que às vezes eles vão trazer aí uma mensagem, eu sempre falo isso em aula, né? Na sala de aula. O pessoal vai trazer uma mensagem e fala, irmão, não olha para mim não que eu sou falho. Quando alguém diz isso, ele não está dizendo em sentido humano, ele não está glorificando a Deus com isso. Ele está tentando tampar ali a sua debilidade. Mas quando nós somos servos de Deus verdadeiramente, nós temos uma responsabilidade com Deus. E aí nós podemos dizer como Paulo, dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmão, olha para mim. Lembra os discípulos quando eles chegaram no templo? Pedro e João ali? Eles vão subindo ali ao templo e ali está o paralítico à porta do templo e eles olham ali naquele momento e eles não têm nada. E eles dizem para o rapaz que está ali com a debilidade, ele diz, olha para nós. Já pensou se eles dissessem ali, olha, não olha para mim não que eu sou falho. Eles não teriam nada para dar para aquele rapaz. Então, não tem que tirar essa responsabilidade de si. Pelo contrário, eu tenho que chamar a responsabilidade para mim. Porque eu sou servo de Deus, então eu sou verdadeiro. Então, irmão, pode fazer como eu faço. O meu comportamento está me levando para o céu. E se você fizer igual a mim,
você irá para o céu também. Então não olha para mim não que eu sou falho. Vive a palavra de Deus, mas não faz o que eu falo, né? Que é justamente aquele contexto, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é farisaísmo. Então, o farisaísmo não deve fazer parte das nossas vidas. Pelo contrário, nós vamos olhar se a pessoa está seguindo realmente para o céu, e indo para o céu, então nós podemos entrar nesse barco para não entrarmos em barco furado. Amém? Então, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, derramando a sua graça sobre as vossas vidas, e que o Espírito do Senhor continue manifestando a sua graça sobre vós, discernindo essa palavra em seu coração, em o nome de Jesus. Amém.